Estados Unidos dizem que não estão em guerra contra a Venezuela, mas é criticado por Brasil, China e Rússia, em reunião na ONU. E você vai ver também. Maduro se declara inocente para a Justiça dos Estados Unidos. Vídeo mostra acidente entre caminhão e ônibus que matou 11 pessoas no Rio Grande do Sul na virada do ano. Jovem desaparecido por 5 dias no Pico do Paraná é encontrado com vida. Eu estou na fazenda CGH, na usina hidrelétrica, Catatua. E você tá bem? Como que você tá? Olha, eu tô cheio de roxo no corpo. E ainda, Princesinha do Mar, praia de Copacabana, é a mais frequentada do Rio de Janeiro. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Agora são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques dessa noite de segunda-feira. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu hoje para discutir a ação dos Estados Unidos contra a Venezuela, que culminou com a prisão de Nicolás Maduro. Os norte-americanos alegaram que não estão em guerra contra os venezuelanos, mas a operação foi criticada pelo Brasil, China e também pela Rússia. A Rússia e a China, aliados do presidente venezuelano Nicolás Maduro, condenaram o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, que resultou na captura de Maduro. Por outro lado, os Estados Unidos se defenderam das críticas ao chamar Maduro de fugitivo da justiça. Já a Venezuela pediu que o Conselho de Segurança da ONU garanta que o governo Trump não tome posse de seus recursos naturais. A vice-secretária-geral da ONU disse que a instituição está preocupada e disse que a operação não respeitou as regras do direito internacional. E o embaixador da Rússia na ONU pede a libertação imediata do presidente venezuelano. Ele também afirma que a ONU não pode aceitar a postura do governo norte-americano. A China também critica o ataque e a captura de Maduro e afirma que o país está profundamente chocado e condena fortemente as ações do governo norte-americano. Já o embaixador dos Estados Unidos na ONU defendeu o ataque que capturou Maduro. Ele também chamou o presidente de fugitivo da justiça e diz que ele é diretamente responsável pelas mortes de milhares de norte-americanos. O embaixador da Venezuela na ONU afirmou que os americanos não seguem leis e exigiu que eles respeitem os direitos de Maduro e que o libertem imediatamente. Ele também condenou o uso da força contra a Venezuela. A reunião foi solicitada pela Colômbia após os Estados Unidos atacarem diversos pontos de Caracas e capturarem Maduro e sua esposa Cília Flores. E o presidente Nicolás Maduro se declarou inocente durante a reunião com a justiça americana. Ele afirma ainda ser o presidente da Venezuela. Após a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em Caracas, ele se declarou inocente diante da Justiça dos Estados Unidos e disse ser um prisioneiro de guerra do governo Trump, assim como sua esposa, que também se declarou inocente. O casal responde a 4 crimes: narcoterrorismo, conspiração para o tráfico de cocaína, posse de armas e conspiração para a posse de armas e explosivos. E Maduro compareceu a um tribunal em Nova York para sua primeira audiência para ouvir os crimes pelos quais está sendo acusado. E uma nova audiência já foi marcada para 17 de março, onde Maduro e sua esposa Cília Flores prestarão depoimento. Nicolás Maduro terá como advogado Barry Pollack, um advogado de defesa renomado com mais de 30 anos de experiência, que está entre a elite dos advogados criminais dos Estados Unidos. Já Cília Flores será representada por Mark Donnelly, um ex-procurador federal, que também é renomado na área. Durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU, a Venezuela disse que o ataque foi ilegítimo e sem justificativa, mesmo após Mike Watts, representante americano nas Nações Unidas, ter declarado que o ditador era fugitivo e que os Estados Unidos não ocupariam a Venezuela. Nicolás Maduro se declarou ainda presidente da Venezuela durante sua primeira audiência. E olha só, o deputado federal Davi Soares, do União São Paulo, falou sobre as ações dos Estados Unidos na Venezuela e quais são as possíveis consequências para outros países da América Latina. Vamos ver. O que aconteceu nesse último sábado, certamente havia-se uma desconfiança que aconteceria, mas não
na incisão tão forte norte-americana que levou Nicolás Maduro e sua esposa a fim de serem julgados por acusações criminais muito fortes. Obviamente que nós estamos vendo uma multipolaridade no mundo em que os Estados Unidos deixa bem claro que no hemisfério ocidental ele será a potência hegemônica e a questão da energia será um ativo muito forte a ser negociado com os países. Brasil, Colômbia, México, todos agora estão aguardando a ver os próximos passos, seja numa administração conjunta ou com influência direta de Washington, e as consequências para a economia venezuelana, que, vale dizer, está à bancarrota e que precisa de uma reativação. É isso que se propõe os Estados Unidos na ação de entrar reativando a indústria petrolífera, que acaba sendo aí um asset muito forte para os Estados Unidos, e certamente teremos que olhar com calma os próximos passos do governo norte-americano a fim de entender para onde caminhará a América do Sul em 2026. E hoje temos o quadro Desvendando Fake News aqui no Jornal das 18h30. E quem vai apresentar o quadro é a Bárbara Benício. Boa noite, Bárbara, seja muito bem-vinda. E com essa onda de notícias sobre a Venezuela, também tem muita coisa falsa sendo divulgada nas redes sociais, não é mesmo? Tem sim, Fernando. Boa noite para você e para todos que nos assistem. Eu separei duas notícias para as pessoas que nos acompanham. A primeira é um vídeo publicado no X, o antigo Twitter, na mesma data em que os Estados Unidos sequestraram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa. A gravação mostra um helicóptero militar se aproximando do topo de um prédio durante a noite. A aeronave é vista lançando e, em seguida, içando uma corda no terraço. E depois ela deixa o local. A legenda do post sugere que é um momento do ataque dos Estados Unidos na Venezuela, mas as imagens são de um treinamento militar do dia 24 e 25 de janeiro de 2023 em Miami. E a segunda notícia envolve o apresentador Ratinho. Olha só, a imagem mostra um apresentador de TV chileno apontando para um telão onde está escrito Aliados da Rússia. Na tela aparece o apresentador brasileiro Ratinho, supostamente representando o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, como se a emissora chilena tivesse confundido os dois. Mas não passa de uma montagem. E por isso é importante ficar atento e não acreditar em tudo que se vê nas redes. E nós vamos continuar aqui, viu, ajudando você. Uma ótima noite para você e para todos que nos acompanham. Tá certo, Bárbara. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você também. E olha só, imagens de uma câmera de segurança mostram o momento da batida de um ônibus em um caminhão. O acidente matou 11 pessoas no Rio Grande do Sul. Vamos ver. As autoridades buscam esclarecer as circunstâncias do acidente que deixou 11 mortos na BR-116, no Sul Gaúcho, na última sexta-feira. No domingo, a concessionária Ecovia Sul, responsável pela rodovia, divulgou o resultado da apuração preliminar. De acordo com o relatório, o congestionamento no sentido Pelotas teve início após um caminhão ficar imobilizado na pista por conta de um bloqueio eletrônico do rastreador. No veículo parado, formou-se uma fila de carros e um pequeno engarrafamento. Equipes da concessionária foram acionadas e, no momento do acidente, já estariam no local realizando atendimento e a sinalização. Segundo o documento, o motorista da carreta que colidiu com o ônibus manuseava o rádio no momento em que se deparou com os veículos parados. Ao perceber a fila, ele invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o ônibus. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta, de 25 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool. No entanto, a investigação aponta que, no momento da colisão com o coletivo, ele estaria acima da velocidade permitida. Das 27 pessoas que estavam no ônibus, 11 morreram, entre elas o motorista e o cobrador. As vítimas tinham entre 34 e 85 anos. Outras 11 pessoas ficaram feridas e foram internadas em hospitais da região. 8 já receberam alta. Não há informações sobre o estado de saúde das demais. 5 passageiros não sofreram ferimentos. O motorista da carreta teve apenas ferimentos leves. Ele prestou depoimento à Polícia Civil na madrugada de sábado. Os detalhes do interrogatório não foram divulgados.
A investigação aguarda os laudos periciais da Polícia Rodoviária Federal e do Instituto Geral de Perícias. Por enquanto, o caso é tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O inquérito policial deve ser concluído em até 30 dias. O motorista responde ao processo em liberdade. E você vai ver a seguir. Jovem desaparecido por 5 dias no Pico do Paraná é encontrado com vida. E ainda, praia de Copacabana é a mais frequentada do Rio de Janeiro. Nós voltamos já. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Seja muito bem-vindo. E hoje tivemos algumas novidades no mercado da bola, não é mesmo? Exatamente, Fernando. Boa noite a você e também a todos que nos assistem. Bom, os clubes continuam se reforçando aí para a próxima temporada, principalmente Flamengo e Cruzeiro, que estão dispostos a gastar alto neste começo de ano. A temporada 2026 está prestes a começar e os clubes seguem firme no mercado para se reforçarem. O Flamengo ainda tem interesse no atacante Caio Jorge. O Cruzeiro já rejeitou 2 propostas do rubro-negro e disse que só libera o jogador por 50 milhões de euros. O Flamengo ainda pretende fazer uma nova investida pelo atleta. Já o Cruzeiro está de olho no Gerson. O clube mineiro negocia a passos curtos com o Zenit. O pai do jogador veio ao Brasil para conversar com a Raposa, que pretende fechar com o atleta o mais rápido possível. O Cruzeiro também espera um reforço para a lateral direita. Wagner estava emprestado ao clube mineiro e tinha contrato com o Corinthians até o final de 2026. Porém, o Timão entrou em acordo com o atleta e rescindiu seu contrato. Agora, Wagner é esperado até esta quarta-feira em Belo Horizonte para assinar em definitivo com o Cruzeiro. O contrato terá duração de 1 temporada com opção de renovação por mais um ano. Ainda em Minas Gerais, o seu rival, Atlético Mineiro, pode perder um dos principais jogadores. O atacante Hulk deu ok para o seu staff negociar com o Fluminense. O Galo não recebeu nenhuma sinalização direta do jogador sobre o interesse em sair e não tem o desejo de liberá-lo. E o Atlético também está de olho no mercado para contratar. E uma opção que agrada o clube é o meio-campista Michael do Shakhtar Donetsk, que está emprestado ao Corinthians. Porém, o Timão pretende contar com o atleta e oferecer um contrato de 3 anos, igualando a proposta do Galo. A decisão sobre o destino de Michael caberá ao clube ucraniano. No Botafogo, o nome de Savarino é o mais comentado. O jogador é alvo de Fluminense, Corinthians e São Paulo. O Flu chegou a um acordo com o rival pela contratação do meio-atacante, mas ainda precisa se acertar com o jogador. Já o Corinthians tentou fazer uma troca envolvendo Félix Torres, mas o Glorioso pediu Ranieri e Gustavo Henrique. Agora, o tricolor paulista chegou a tentar uma negociação múltipla com o Botafogo, porém não evoluiu. Bom, Fernando, por hoje é só, eu fico por aqui. Amanhã eu volto com mais informações. Uma ótima noite a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pela participação. Ótima noite para você também. Bom, e o jovem que desapareceu no Pico Paraná foi encontrado com vida após 5 dias de busca. O garoto foi encontrado com alguns hematomas e um pouco desorientado, errando até mesmo a sua própria idade. Uma ligação que foi aguardada por 5 dias, que valeram por uma vida toda. Mais que um vídeo chamada, um sinal de vida. Eu estou na fazenda CGH, na usina hidrelétrica, Catatua. E você tá bem? Como que você tá? Olha, eu tô cheio de roxo no corpo, tô com várias escoriação e tô sem enxergar porque perdi meu óculos, sem bota e só isso. Mas eu tô bem. A chamada foi feita por Roberto Faria Tomás para a irmã. O rapaz, de 19 anos, estava desaparecido no Pico Paraná e caminhou por mais de 20 quilômetros no meio da mata. E ele ainda estava desorientado. Teu nome completo, tua idade? Roberto Farias Tomás. Idade? 20 anos. 20 não, você tem 19. Qual que é a tua data de 19, nascimento? Falta 19 anos. Data de... 19. Finalmente foi encontrado. Eu fui até a loja de um amigo meu buscar lanterna para os bombeiros, porque teve gente do Rio Grande do Sul que deslocou a noite toda para chegar lá para poder ajudar. E eles falaram que iam entrar no meio do mato e só iam sair de lá com ele.
E aí a gente foi buscar lanterna para eles, equipamento. Eu pedi para um amigo. Entrei lá dentro daquela loja e falei, a gente está indo buscar ele. E aí entrei dentro do carro. E quando eu entrei no carro, gente, meu Deus, um rapaz abençoado, um número, porque muita gente está me ligando. Então um número me ligou e eu tô atendendo todo mundo, né? Eu atendi e ele falou, eu tô com o teu irmão. Eu, o quê? Calma. Eu tô com o teu irmão. Como que você sabe que é ele? Daí eu já comecei a gritar, a agradecer a Deus. O local, conhecido pela beleza natural e também pelas dificuldades da trilha, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e voluntários desde o primeiro dia. Foram horas de buscas intensas em meio à mata fechada, terreno íngreme e condições climáticas desafiadoras. Mais de 100 bombeiros empenhados, cerca de 300 voluntários todos os dias. Trabalho bastante complexo. A gente estava expandindo essa área de busca, inclusive haviam equipes hoje subindo do litoral em direção ao Planalto do Cacatu, mas felizmente ele conseguiu ali superar as adversidades, descer as encostas, chegou lá. A gente ainda não acessou ele, né? A ambulância de Antonina está indo buscá-lo para levá-lo até o hospital, mas em princípio ele está bem, chegou sozinho lá. Então a gente agradece, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná agradece o trabalho de todos os voluntários que nos apoiaram nessa missão e seguimos em frente aqui. Após ser encontrado na fazenda, o jovem foi encaminhado ao Hospital Municipal de Antonina. De acordo com o boletim da Secretaria do Estado de Saúde, Roberto está lúcido, mas apresenta desidratação leve. Tem hematomas nos membros inferiores e assaduras. E ele permanece internado em observação enquanto aguarda resultados de exames complementares. A Polícia Civil acompanha o caso desde o registro do desaparecimento e confirmou que não há indícios de crime. No fim, o que fica é o alívio. Alívio para a família, para os amigos e para todos que acompanharam cada passo dessa busca. E uma pesquisa divulgou que a praia de Copacabana é a mais frequentada do Rio de Janeiro. Dá só uma olhada. Uma pesquisa feita pelo Observatório do Turismo Carioca, da Secretaria de Turismo, mostra que a praia de Copacabana é a mais frequentada do Rio de Janeiro, juntando turistas estrangeiros e nacionais, além dos moradores de todo o estado. O levantamento aponta que, de janeiro a novembro de 2025, foram mais de 4 milhões de visitas nesse trecho famoso da Orla Carioca. O ranking das praias se baseia em um filtro do Geodata, sistema de inteligência lançado em 2023, que conta a presença de pessoas via antenas de telefone celular. Além do total de visitas, o trabalho analisou o fluxo na orla separadamente, tanto dos turistas internacionais quanto dos brasileiros de fora do estado do Rio. A Copa, como muitos carinhosamente a chamam, foi a campeã nas duas categorias. Depois de Copacabana, a sequência de praias mais frequentadas são Ipanema, Arpoador e Barra da Tijuca. Além delas, as praias do Flamengo, Botafogo, Urca e Praia Vermelha estão voltando ao interesse dos moradores e turistas. Elas que, no passado, não eram balneáveis, agora aparecem como próprias para banho. Devido à limitação na cobertura de telefonia, não foi possível captar registros nas praias da Reserva, Prainha, Abricó, Grumari, Funda, do Meio e Perigoso. A secretária municipal de turismo, Daniela Maia, avalia que as praias são um cenário perfeito para se viver e experimentar o estilo carioca de ser. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite a todos e até mais.